Opa, Evandro Damasceno aqui com mais um vídeo para você. Hoje eu vou fazer um vídeo mais no estilo vlog. Eu tô aqui fazendo a arrumação e a manutenção aqui dos equipamentos do ateliê para a gente iniciar um novo projeto. E como na semana passada para a semana atrasada, ou retrasada, não sei como que se chama, eu fiz alguns vídeos falando sobre forno de queima rápida, forno de chão e forno de queima mais demorada. Alguns tipos de forno e seus tipos de queima. E como eu estou hoje aqui no ateliê, eu vou mostrar para vocês como que é cada forno desse daí. Olha só, aqui eu tenho um forno de 75 centímetros por 80, isso interno. Ele está meio bagunçado porque, como eu falei, a gente está fazendo a manutenção dele. Você repara aqui, ó, na estrutura dele, ó, que ele é muito largo e é pura manta. Eu não vou tocar porque eu sou alérgico à manta, essa fibra de vidro. Então, por essa estrutura aqui, você já percebe que ele é um forno de queima mais demorada, justamente por causa desse isolamento térmico dele. Aqui eu posso fazer uma queima tranquilamente de 6, 8 até 9 horas. Já esse daqui, olha só, olha a diferença. Eu tenho aqui essa espessura na estrutura e olha a diferença para essa daqui. Esse forno aqui eu consigo fazer uma queima de até 4 horas. Até 4 horas ele não consome muito, a temperatura dele não consome muito da estrutura. E agora eu vou mostrar para vocês, olha o tamanho desse forno aqui atrás. Eu estou fazendo a manutenção dele, porque como passou 8 meses desligado, que eu não estava aqui em São Paulo, a gente, aliás, não estava aqui em São Paulo, então todo o período que a gente ficou fora, todos os fornos ficaram desligados. Então, antes de se ligar o forno, depois de passado um longo período desligado, o ideal é você fazer um check-up em todos eles antes de ligar. Porque, por exemplo, se aqui eu tenho toda a fiação do forno, aqui, ó. Se durante esse período houve algum dano nesses fios aqui, é bem provável que quando você for ligar seu forno, ele vai dar algum problema. E eu estou falando isso no caso de fornos que tem a fiação exposta, assim como é o caso desse daqui. E um detalhe bem interessante que eu gostaria de deixar aqui registrado também, é que eu tenho ali um forno de chão. Eu sempre fiz mais vídeos no canal falando mais sobre fornos mais horizontalizados, que é o caso desses aqui. Tem mais alguns ali, mas esses dois ali são idênticos a esse aqui. E esse daqui também é forno mais horizontalizado. Esse daqui tem 3 metros de uma ponta até a outra. E aqui eu tenho o forninho de chão, o forno redondo. Vocês reparam que, ó, nesses daqui a resistência se encontra no topo, assim como é o caso desse aqui. Eu não vou abrir ele porque, enfim, não vou abrir. Esse daqui, olha só. Você pode ver, ó, que a resistência é na lateral. Não tem resistência no topo. As resistências são nas laterais dele. Esse forno aqui, ele é ideal para a criação de peças mais verticalizadas. Provavelmente no canal já deve ter alguns vídeos onde eu já comecei a falar sobre esse tipo de peça. Um pouco mais para frente eu vou mostrar na prática como que se faz, como que se usa o forno de fato, porque até então foi mais aulas teóricas. Eu falo aula porque os vídeos que eu posto no canal são mais focados no formato de aula, no formato mais didático. E como que funciona aqui o espaço? Eu tô falando baixo porque tá muito cedo ainda. Então, como aqui tem muito eco, se eu falar muito alto, então acredito eu que dá problema no som. Como que funciona aqui o espaço? A garrafa chega até a gente aqui no ateliê, a gente estoca ela no andar de cima, eu vou subir lá e vou mostrar para vocês. Então, a gente traz a garrafa aqui para cima e estoca ela aqui e também no piso de cima, assim como aqui também. A gente traz a garrafa, coloca aqui em cima e lá em cima também. Por quê? A gente tem um quarto isolado somente para estocar a garrafa para ficar livre do tempo.
porque não adianta nada você focar na reciclagem da garrafa se ela fica no meio do tempo, e esse ato de deixar ela no meio do tempo acaba trazendo algumas consequências, como mosquitos, enfim, essa questão aí de dengue. Então a gente acha melhor reservar um canto somente para estocar essas garrafas, elas chegam até a gente traz elas aqui para cima. Assim que surge algum trabalho, a gente vem, no caso eu venho, retiro a garrafa, a melhor garrafa que eu acredito que seja para aquele tipo de trabalho, desço ela, faço a higienização e a limpeza e faço todo o trabalho de fusão, de corte lá no andar de baixo. Aqui também, ó, vocês vão ver que tem mais 3 forninhos. Esses aqui são bem menores do que os de lá de baixo. Esses daqui já são fornos de queima rápida. Por que queima rápida? Porque a estrutura dele, deixa eu ver se eu consigo abrir uma. Porque a estrutura dele, ó, você vê que é bem mais fina do que a estrutura dos fornos lá de baixo. Então, se por acaso uma queima feita nesse forno ultrapassar as 3 horas, todo o calor que é criado aqui dentro vai começar a se projetar aqui para a estrutura dele. E isso vai começar sim a danificar o seu forno. E no caso desse forno aqui específico, você vê que ele é projetado para criar somente peças pequenas. No caso ele é 220, aliás, todos esses aqui são 220. Aqui eu tenho a maquininha de cortar vidro que está... Como eu falei, a gente está em manutenção, então está meio bagunçado. Esse forno aqui é criado especificamente para criar peças pequenas. Então, entende-se que, criando peças pequenas, tem que ser um forno de queima rápido. Não tem necessidade de utilizar um forno de queima longa, a não ser que você tenha somente esse tipo de forno de queima longa, para criar peças pequenas. Para isso, é melhor um forno de queima rápida. E uma coisa bem interessante que eu gostaria de mostrar para vocês, faz algum tempo já que eu coloquei no canal um vídeo onde eu explico um pouco sobre quando que eu iniciei no fusing, os perrengues que eu passei durante o meu aprendizado nessa área. E aqui embaixo eu vou mostrar mais 3 fornos para vocês, que foram os primeiros fornos que eu trabalhei. Minha primeira experiência com o fusing foi nesses fornos ali. Olha só, aqui é um forno de fusão. Você vê, a fiação dele é toda do lado de fora. Aqui é outro e olha outro ali. Esse forno aqui não tem controlador, que é esse painelzinho aqui do forno, que é onde você controla toda a programação. Quando eu aprendi, eu tive que fazer todo o processo de forma manual. Deixa eu ver se eu consigo abrir um aqui. Olha só, tá todo bagunçado. Esse forno é bem antigo, então não liga muito para bagunça. Pode ver, ele é um forno com resistência no corpo. E por que eu falo que forno com resistência no corpo é melhor para alguns trabalhos? Porque, de fato, eu já trabalhei tanto com forno com resistência no corpo, quanto com resistência no topo. E para o que eu faço, lembrando, eu crio peças mais horizontalizadas. Eu não tenho tanto a necessidade de criar peças muito verticais. Então, para o que eu faço, eu sempre prefiro um forno com resistência na tampa, no topo, porque o calor é projetado de cima, e para peças horizontais, esse tipo de forno, de novo, na minha opinião, é bem melhor. Bom, agora eu vou descer porque aqui em cima está um pouco quente, já estou começando a suar. E ali atrás, está bem escondidinho, está o triturador. Lembrando, a gente vai arrumar ainda aqui. Lembrando que eu cheguei faz pouco tempo. Olha só, o triturador. Eita! Então, toda a matéria-prima que sobra dos cortes, retalhos das garrafas, a gente sobe ela para cá e tritura, transformando em pó de vidro. E com esse pó, a gente cria blocos, enfim, cria outro tipo de peça. Isso para que não haja nenhum tipo de desperdício. Blocos como esse daqui, ó, olha só. Você pega todo o restante do vidro que não te serviu nos processos de fusão, tritura ele e faz esse tipo de trabalho, ou seja, é desperdício zero de matéria-prima aqui. Enfim, essa foi uma pequena apresentação do que está por vir aqui no canal. Se você gostou, deixe seu like aí e se inscreve aqui no canal, isso vai ajudar bastante a gente.
Se você tem qualquer dúvida a respeito desse assunto ou sobre o universo do Fuse, é só deixar aqui no campo dos comentários que eu vou procurar tirar para você. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Vou continuar aqui a manutenção. Grande abraço. Valeu!